Você é vendedor, gestor de equipe comercial ou proprietário de empresa e quer entender como vender com mais eficiência? Então fica aqui porque o podcast de hoje é para você. Seja muito bem-vindo ao canal Vendedor Raiz. Eu sou o Jefferson Silva, especialista em vendas e consultor de negócios. A minha missão com este canal é ajudar profissionais da área comercial a se tornarem verdadeiros dominadores da arte de vender. Também estou nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, além de podcasts no Deezer, iTunes e talvez em outras plataformas nesta data que você ouve. É só procurar por Vendedor Raiz. Vai lá, curta e siga para acompanhar minhas postagens e compartilha com seus amigos. Espero contribuir com os meus conteúdos. E dando início a uma série de podcasts, vamos ao tema de hoje, processo de vendas. Existe uma visão não tão boa sobre a profissão vendedor ou consultor. É comum as pessoas falarem frases do tipo: "Nossa, ele virou vendedor, não deu certo com mais nada". Outros já ouviram: "Procura um trabalho de verdade, ser vendedor não dá futuro". Talvez você já tenha ouvido ou falado isto. Isso porque a maioria dos vendedores não se prepara como deveria para o sucesso em vendas. Não estuda, nem pensa nas ações que desenvolve no seu trabalho. Existe uma máxima que é uma das maiores verdades na área comercial, que é: vendedor não tem passado. Jefferson, como assim? Me explica isso. É assim, qualquer empresa precisa alcançar resultados para ficar de pé, você concorda? E de maneira geral, o vendedor é a peça-chave para conseguir alcançar esse resultado. Agora, imagine um vendedor que não bate a meta. Traz um grande problema para a empresa que depende do vendedor. Não importa se o mês passado a meta foi batida, importa que neste mês a meta precisa ser batida novamente. Por isso, o vendedor não tem passado. Então, isso não significa que o vendedor seja o menos importante, e sim o mais importante. Sem ele, a empresa estará em jogo. E outra coisa, quem sabe vender também ganha mais, porque bate a meta. Muito difícil um vendedor demitido ou ficar sem emprego. Para ele sempre tem lugar. Geralmente é o mais querido da empresa, pelo seu número e pela confiança que leva aos demais. Ganha mimos e às vezes trabalha até menos, porque sabe como fazer e não perde tempo com o que não é produtivo. Outra máxima no mundo empresarial é: você vale não o tanto de horas que trabalha, mas o quanto produz. Então você não precisa trabalhar muito tempo somente, mas também produzir muito e com qualidade. E você talvez esteja se perguntando: ok, e como eu faço para alcançar um patamar alto em vendas e sair dessa mediocridade, desse número baixo que estou produzindo? Prepare-se, porque eu vou te dar hoje uma ferramenta que, se você usar, tem o poder de mudar a sua carreira profissional. O nome desta ferramenta é Processo de Vendas. Esta ferramenta serve para qualquer tipo de venda, seja de um produto ou de um serviço de pequena ou de alta complexidade. Importante: esse processo não se confunde com o funil de vendas. O funil é um sistema que diz onde o cliente está na negociação. Já o processo de vendas traz o funil aplicado, o passo a passo técnico de como lidar com o cliente na hora da venda. E vai ser muito útil para quem faz vendas de impacto, aquela venda rápida, mas também você, vendedor com pouca experiência, e até você que já está no meio comercial há muito tempo, mas sente que poderia ser mais efetivo. Então vamos ao primeiro passo do processo de vendas, que é a abordagem. A abordagem é o início de todo o processo de vendas e é o momento no qual você se apresenta ao seu cliente ou prospect. O objetivo desta etapa é apresentar-se ao cliente, conseguir a atenção do seu cliente ou prospect e gerar empatia e estabelecer confiança. É importante ressaltar nesta etapa que a primeira impressão é a que fica. Esta expressão se torna mais verdadeira ainda se a venda for de impacto, aquela venda rápida. Muitos clientes desistem na compra do seu produto ou serviço porque o vendedor não iniciou bem a negociação, não recebeu com sorriso, não demonstrou empatia. Isso parece uma bobagem, mas talvez você esteja perdendo clientes por fazer mal essa etapa. Passo 2. Sondagem. Nesta etapa, que é a segunda do processo de vendas, os objetivos são conhecer as dores do cliente, mostrar que você, o vendedor, tem boa fé ao ouvir suas necessidades e assim reforçar a confiança. Estruturar a estratégia da apresentação da proposta de valor. É neste momento que você, vendedor, fará uma sessão de perguntas ao cliente com o intuito de entender as suas necessidades ou suas dores, como dizemos no meio comercial. A partir daí,
você poderá ter base para formular uma tática de guerra, uma proposta de valor para o seu cliente. Lembre-se de que na etapa a seguir, você vai se deparar com um jogo de ideias, onde aquele que fizer a melhor jogada vence. Terceiro passo, apresentação. Após ouvir atentamente as necessidades do cliente, na apresentação é a tão aguardada hora de fazer os olhos do cliente brilharem. É a hora que, como mágica, você vai falar tudo que o cliente precisa e quer ouvir. Os objetivos dessa etapa são apresentar valor ao cliente e lembre-se que valor é bem diferente de preço, sanar as dores do cliente e encantar o cliente. Já vi muitos vendedores cometendo este erro primário, nem cumprimentam o cliente direito, nem ao menos sabem do que ele precisa, não geram empatia, não tem sorriso no rosto e já vão jogando 1 milhão de informações em cima do cliente. Aí só pode acontecer uma coisa, o cliente fica assustado e confuso com aquele monte de coisas complexas e desconexas que você disse e não compra seu produto ou serviço. Gente, vender é uma arte, não dá para fazer arte de qualquer jeito, leva tempo, dá trabalho, tem que aprender a fazer. A etapa da apresentação é o ponto central da negociação e deve ser impecável. E lembre disso, nunca, eu disse nunca, deixe de fazer a abordagem e sondagem antes de apresentar a proposta de valor. Nunca, nunca. Por quê? Vamos falar sobre isso no podcast dedicado para esta etapa do processo de vendas, a apresentação. Então acompanhe os próximos podcasts da série Processo de Vendas. Mas sem mais delongas, vamos ao próximo passo, que é contorno de objeções. É neste passo que você vai finalizar o seu cliente, ou seja, é nessa etapa que você tira as dúvidas e tira do seu caminho todos os obstáculos para celebrar o tão desejado fechamento. Aqui você precisa quebrar objeções, esclarecer todas as dúvidas do cliente e levar a negociação para o fechamento. Esta etapa é um sofrimento de ser feita quando você está inseguro, porque vai exigir de você, após a apresentação do produto ou serviço, jogar para ele o comando e deixar que ele te apresente aquilo que talvez esteja fora da sua visão. Como assim, Jefferson? Imagina que seu cliente tem um orçamento reduzido e está com dúvidas quanto aos prazos de pagamento, fidelidade e multa do produto e outros detalhes que afetam o bolso. Se você não abrir o espaço de perguntar se ficou alguma dúvida, este cliente pode ficar constrangido de perguntar por conta própria e acabar não fechando com você naquela hora. Em contrapartida, se este mesmo cliente te abre esta dúvida, você pode então contornar essa objeção dizendo, por exemplo, fica tranquilo, você tem até 30 dias de teste sem fidelidade. Ou, eu entendo a sua preocupação, mas a fidelidade é só de 12 meses. Depois disso, se desejar, poderá cancelar, mas não acho que seja o caso, porque nosso produto é na sua medida. Viu só como é importante essa etapa? Não realizá-la, seja por confiança demasiada ou medo de perder a negociação, com muita probabilidade vão te levar a um problema no fechamento ou até mesmo no pós-venda. E a última etapa, fechamento, o tão aguardado momento que dá sentido a todo o trabalho duro. É a hora mais sagrada de todo o processo. Por este motivo, essa etapa não pode ter problemas, não pode ter ruídos de comunicação. Esta não é uma etapa para tirar dúvidas, negociar o que quer que seja, ficar explicando novamente o que já foi explicado. Este momento tão sagrado é hora de assinaturas, aperto de mão ou café para comemorar o seu novo negócio fechado. E você, acha que faz sentido tudo isso que eu te expliquei neste podcast? Como eu já disse, o processo de vendas é uma ferramenta essencial para o sucesso em sua carreira. E este podcast foi feito para te convencer disto. Nos próximos desta série, vamos falar sobre cada etapa isoladamente e te dar dicas incríveis que vão te preparar ainda mais para ser o melhor vendedor que você possa ser. Espero que você tenha gostado, peço que, por gentileza, compartilhe este conteúdo, pois fortalece meu trabalho, e se inscreva nos canais do Facebook, Instagram e YouTube. É só procurar Vendedor Raiz. Grande abraço a todos e boas vendas!